Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou contar para vocês um caso que aconteceu em 2007, envolve uma jovem que tinha 19 anos e é mais um caso que eu trago aqui para vocês que poderia ser evitado. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, de mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo para vocês, 3 vezes na semana. Então se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, um comentário e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Jodie Sanderholm. No ano de 2007, a jovem Jodie Sanderholm estava com 19 anos. Nessa época, ela era estudante da Cowley College, em Arkansas City, cidade onde nasceu e sempre morou. Ela foi escolhida como oradora da turma. Além disso, ela tinha uma paixão pela dança e fazia parte de um grupo. Ela era muito próxima de sua família e, nessa época, ainda morava com seus pais. No dia 5 de janeiro daquele ano, uma sexta-feira, às 11h50 da manhã, Jodie telefonou para sua mãe, Cindy, para dizer que tinha terminado sua aula de dança e estava indo a uma lanchonete local para almoçar. Depois ela passaria em casa para um banho rápido e depois iria se encontrar com uma amiga. Por fim, ela iria visitar sua irmã mais velha que estava esperando um bebê. Por mais que tivesse vários compromissos naquele dia, ela combinou com sua mãe que estaria em casa para jantar com eles. Um tempo depois, sua mãe ligou para ela algumas vezes, mas ela não atendeu o celular. Naquele momento, sua mãe ficou um pouco preocupada e decidiu sair um pouco mais cedo do trabalho. Quando ela chegou em casa, ela viu que sua filha não estava e que também o seu carro não estava na garagem. Ela teve uma sensação de que alguma coisa pudesse ter acontecido, mas ela não estava tão desesperada e talvez acreditou que a filha talvez só tivesse ido em algum local, talvez ficado sem bateria no celular, alguma coisa desse tipo. A mãe verificou a caixa do correio que estava vazia. Como mais cedo ela tinha verificado a caixa e viu que tinha algumas correspondências, ela deduziu que Jodie pegou as cartas, mas ao entrar em casa, ela não encontrou nenhuma correspondência em cima da mesa. Era comum Jodie pegar a correspondência e colocar em cima da mesa, mas naquele dia foi diferente. Cindy falou com Jennifer, sua filha mais velha, e ela também tentou ligar para Jodie, mas ela não atendeu o celular. Isso era bem preocupante, pois Jennifer estava perto de ter o bebê, e se ela precisasse da irmã, com certeza ela não iria ignorar as ligações. A apreensão de Cindy aumentou quando ela olhou para o chuveiro e viu que o box estava seco. Ela tinha certeza de que a filha tinha voltado para casa, mas por algum motivo ela não conseguiu entrar na residência. Sua mãe falou com todos os amigos de Jodie, mas ninguém sabia onde ela estava. Quando já estava escurecendo, sua família decidiu que era hora de ir até a delegacia e registrar um boletim de pessoa desaparecida. Quando a polícia iniciou a investigação, eles souberam que a Jodie tinha um namorado que não morava naquela cidade. Ele fazia a universidade em um outro local, então a polícia fez ali algumas perguntas para ele para ver se ele esteve na cidade, rastreou ali algumas coisas e eles concluíram de que o jovem não esteve na cidade da Jodie naquele dia, então ele foi descartado como suspeito do caso. A polícia também conversou com os amigos de dança de Jodie. Eles perguntaram se haviam notado alguém suspeito tentando se aproximar de Jodie nos últimos dias. E para surpresa da polícia, eles disseram que sim, que um homem chamado Justin Turber ficava vigiando o grupo pelo estacionamento. Justin estava com 25 anos e ficava espiando o grupo de dança, mesmo não estando matriculado na Cowley College. Laurie, uma das dançarinas pela qual ele se interessou particularmente, lembrou que viu seu Cadillac azul seguindo-a quando ela saiu do trabalho tarde da noite um dia. Assustada com sua presença, ela foi até a delegacia mais próxima e estacionou na frente, na esperança de assustá-lo. Enquanto ela estava na frente da delegacia, ela ligou para alguns amigos para avisar do que estava acontecendo. Por sorte, ele acabou indo embora e desistindo do que tinha em mente. Mas não acabou por aí. Vários outros dançarinos também tiveram desentendimentos com Justin. Uma garota disse que ele havia deixado flores e um bilhete para ela e ela se sentiu incomodada. Todas sabiam que ele era um homem com péssimas intenções.
Nas horas após Jodie ser dada como desaparecida, os detetives se reuniram com Justin e seus pais em sua casa. Ao ser questionado sobre seu paradeiro naquele dia, ele alegou que havia passado a tarde com os amigos. Segundo ele, o grupo havia saído para uma área rural, onde o veículo em que eles estavam ficou preso na lama. Como já estava escurecendo, ele decidiu voltar para casa a pé, mas no meio do caminho, ligou para o pai e pediu uma carona. Seu pai confirmou essa versão e disse que quando buscou o filho, ele estava perto do lago Cowley Fishing. Suas roupas estavam molhadas e ele estava coberto de lama. Depois, ele foi até a lanchonete onde trabalhava para pegar o seu salário e em seguida voltou para casa. Embora os investigadores desconfiassem da história de Justin, não havia provas de que ele estivesse envolvido no desaparecimento de Jodie, mas ele tinha um mandado de prisão em aberto por roubo, o que permitiu levá-lo sob custódia por uma acusação não relacionada. Usando seu histórico de perseguição, os detetives conseguiram um mandado de busca para a casa de Justin. Entre os itens que eles encontraram na casa e colocaram como evidências estavam seu celular, o carro e os tênis que ele usou naquele dia. A polícia decidiu chamar a ex-namorada de Justin para ver se ela tinha alguma coisa importante para contar. Ela contou que os dois namoraram por 3 anos antes dela terminar o relacionamento. A mulher descreveu Justin como violento. Ela lembrou que eles raramente tinham relações, e quando faziam, ele gostava de puxar seus cabelos e de sufocar, a deixando inconsciente. Ela disse que um lugar que ele gostava de ir era um parque chamado Cal with Ife. Uma vez lá, ele fez um comentário de que alguém poderia se livrar de um corpo ali e que ninguém jamais iria saber. A jovem ainda disse que Justin se gabou abertamente de que ele estava perseguindo uma garota chamada Jodie Sanderholm, desde que ele tinha 15 anos e ela 9. Do jeito que ele contou, ele a tinha visto em uma piscina pública em um dia e simplesmente ficou obcecado por ela. Os investigadores então foram até aquele parque para realizar algumas buscas com voluntários e cães farejadores. No final do dia, não tendo encontrado nenhum vestígio de Jodie, 2 dos participantes decidiram verificar uma parada de descanso nas proximidades. Quando entraram em uma área com banheiros públicos, eles encontraram correspondências da família Sanderholm. Rapidamente eles chamaram a polícia porque com certeza tinha alguma coisa errada. Além dos achados anteriores, os detetives recolheram uma carteira que era da Jodie, um par de sapatos de dança e a roupa que ela estava usando em 5 de janeiro nessa parada de descanso. Logo após a retomada das buscas, em 7 de janeiro, um dos voluntários notou uma mão saindo debaixo de uma pilha de galhos e destroços. Em volta, havia uma marca de tênis no solo. Os investigadores descobriram que 2 indivíduos estavam no local, um usando tênis e o outro um chinelo. Depois de apenas alguns passos, as impressões dos chinelos desapareceram, indicando que a pessoa não estava mais se movendo por vontade própria. O cenário provável para isso era de que Jodie, percebendo que estava sendo levada para a morte, havia se recusado a ir mais longe na floresta. O criminoso a pegou contra sua vontade, fazendo com que seus chinelos caíssem. Um chinelo foi encontrado mais adiante na trilha, parecia confirmar essa versão dos acontecimentos. Uma autópsia mostrou que Jodie tinha muitos ferimentos em seu rosto e corpo. Ela também foi abusada. Lesões na garganta indicaram que ela foi estrangulada várias vezes. A causa da morte foi considerada homicídio por estrangulamento e trauma contuso na cabeça. O DNA retirado de amostras de pele encontradas sob as unhas de Jodie correspondia à de Justin Turber. Imagens de câmeras de segurança obtidas na lanchonete capturaram seu Cadillac azul a seguindo quando ela saiu depois de pegar seu almoço por volta da 1h da tarde do dia em que ela desapareceu. Da mesma forma, as imagens tiradas do campus de Cowley College revelou que ele a estava perseguindo quando ela saiu do estacionamento após o treino de dança. Ela não percebeu, mas Justin a estava perseguindo desde o início da manhã. Na terça-feira, 9 de janeiro, mergulhadores recuperaram o carro de Jodie de um lago a 11 quilômetros de onde seu corpo foi encontrado. Quando os detetives falaram com os amigos que Justin forneceu como suas testemunhas, o trio ficou chocado com suas alegações de que ele havia passado a tarde com eles. Em vez de apoiar sua história como ele esperava, eles disseram que não o viram naquele dia. Em 10 de janeiro, Justin Tubler foi acusado de sequestro agravado, homicídio, abuso e sodomia.
Enquanto o processo contra ele estava em andamento, testemunhas se apresentaram para dizer que viram um homem dirigindo o carro de Jody no dia do seu desaparecimento. Quando os registros de celulares dele e da vítima foram obtidos, foi determinado que eles estavam saindo das mesmas torres de celular no dia do sequestro de Jody. Quando a notícia de sua prisão chegou ao público, mulheres começaram a entrar em contato com as autoridades, com histórias de terem sido perseguidas por Justin. A polícia acredita de que o Justin a estava perseguindo naquele dia, viu aonde ela morava e quando ela entrou em casa para pegar a correspondência, foi nesse momento que ele a agarrou e a colocou em seu próprio carro, porque se ele fosse visto dirigindo o Cadillac, ele acreditou que as pessoas ali poderiam desconfiar de que ele estava envolvido. Então ele usou o carro dela, levou ela até esse parque, acabou fazendo tudo ali o que ele fez, a enterrou, depois descartou o carro dela naquele lago e por fim ele inventou aquela história de que o carro ficou preso na lama com seus amigos e acabou não dando muito certo e ainda bem que a polícia conseguiu descobrir a verdade e que toda aquela versão que ele tinha dado era uma mentira. Antes do início do julgamento, o advogado de defesa de Justin havia argumentado que seu cliente era mentalmente incompetente e, portanto, não deveria ser elegível para a pena de morte. Com um QI estimado em torno de 70 a 80, eles alegaram que uma ação tão extrema violaria a decisão da Suprema Corte contra punições cruéis e incomuns para pessoas com deficiências de desenvolvimento. O juiz que cuidou do processo rejeitou o pedido, citando o fato de Justin ter se formado no ensino médio, também ter frequentado uma faculdade como prova de que ele era perfeitamente capaz de viver em sociedade. Ele nunca foi um excelente aluno, mas ele certamente sabia o que era certo e errado. Além disso, ele havia sido preso por roubo, posse de drogas, conduta desordeira, se passar por um policial, falsificação e infração penal, antes de cometer o assassinato. Em 5 de janeiro de 2007, Justin foi parado por um policial por dirigir em alta velocidade. Ele recebeu uma multa e, menos de uma hora depois, sequestrou Jody. O julgamento começou em 10 de fevereiro de 2009 e durou 7 dias. Embora a acusação tenha apresentado uma quantidade impressionante de provas contra Justin, a defesa não produziu uma única testemunha para rebater suas alegações. Após 3 horas e meia de deliberação, o júri considerou culpado em todas as acusações e recomendou que ele fosse condenado à morte. Em 20 de março, o juiz condenou à morte e ordenou que ele fosse executado por injeção letal. O processo de apelação, que ainda está em andamento, alega que ele é mentalmente incapaz. Os esforços da defesa para que sua sentença seja anulada são provavelmente discutíveis, já que o estado do Kansas não executa um prisioneiro no corredor da morte desde 1965. Enquanto isso, ele está em um presídio de segurança máxima, aguardando os resultados de seus intermináveis recursos. Em 2013, uma amiga de Jody, chamada Angela Deffron, fundou a organização sem fins lucrativos Jody's Voice, com o objetivo de conscientizar o público e os legisladores sobre as necessidades de leis mais rígidas contra perseguidores. Graças a seus esforços, Kansas e Novo México aprovaram a lei de Jody, que amplia a definição de stalking e permite que ele seja mais facilmente processado. Muitas pessoas apontam as várias queixas que foram apresentadas contra Justin nos anos que levaram ao crime contra Jody, como prova de que o sistema estava precisando de uma revisão. Presença constante no Cowley College, muitas das alunas recorriam a andar em pares ou a pedir a ajuda de desconhecidos para que eles a acompanhassem até seus carros quando o Justin estava por perto. Mais tarde, soube-se que pelo menos 20 mulheres acusaram Justin de assédio ou perseguição antes do crime contra Jody. Nenhuma das denúncias resultou em sua prisão. Quando as vítimas foram à polícia, elas foram informadas de que não havia nada que pudesse ser feito sobre a intenção indesejada que estavam recebendo de Justin. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, como eu disse no início do vídeo, não precisava ter acontecido. Muitas mulheres reclamaram de que ele perseguia, não foi uma vez que aconteceu, não foi só com a Jody, foram com várias mulheres e a polícia não fez nada, ele continuou ali ficando no campus, enfim, em outros locais também, e infelizmente isso tudo aconteceu para
as leis mudarem. Então já falei isso aqui para vocês em outros vídeos, que às vezes precisa uma tragédia bem grande acontecer para que algumas leis mudem. Então a polícia sabia sim do Justin, ele já tinha uma ficha criminal ali bem extensa, e mesmo assim a polícia não fez nada e infelizmente a Jodie acabou perdendo sua vida de uma forma extremamente violenta. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.